A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é Edil Nunes. Quase que eu falo candidato. A gente começa a falar muito de política. Edil, seja muito bem-vindo. Aqui é o registro que eu e o Jorge Carvalho estamos fazendo sobre a memória política de Nova Friburgo. Então, você é um ponto fora da curva, né? Porque você foi um vereador de esquerda e a gente sabe que Friburgo é uma cidade muito conservadora. Se a gente historicizar aqui todos os presidentes, governadores eleitos, é uma cidade assim que sempre elegeu a direita, a extrema-direita, extremamente conservadora. Então, como é que foi ser eleito vereador do PT em 1988? Janaína, obrigado pelo convite. Jorge, meu camarada, meu amigo. A gente fica feliz desse trabalho de vocês, porque realmente é fundamental que a história da cidade ela seja perpetuada, né? Uhum. Como que se chega a vereador em 88? Eu sempre fui militante de esquerda desde 13 anos. Eu comecei muito cedo na militância. Naquela época a gente ia para o Senai, do Senai ia para a fábrica. Então, quando você saía do curso do Senai, você automaticamente estava vinculado a uma fábrica, e eu comecei na militância ali. Valério Furtado era o presidente do Sindicato Metalúrgico, e eu fui lá com 14 para 15 anos e falei, eu quero me sindicalizar. Época de ditadura, ele falou, não pode sindicalizar. Eu falei, eu quero, se eu sou trabalhador, eu quero me sindicalizar. E aí começou a minha militância dali. Aí veio com o movimento social, movimento de associações de moradores. Na década de 80 era muito forte a associação de moradores. E aí depois eu fiz concurso para o Correio, passei para o concurso Correio, e foi naturalmente assim, tivemos uma crise interna no partido, o Jorge sabe disso, porque não era, como você me diz, o partido, mesmo o PT, tinha ala muito conservadora dentro do partido. Ah, mesmo PT, né? Dentro do PT. Você não era o candidato natural do PT? Não era o candidato natural. Tinha um amigo nosso que hoje é juiz do trabalho em Minas, Zé Bendy, ele que era o candidato natural desse povo mais conservador, mais à direita no partido. E eu, com meus amigos do Correio, com a militância que a gente já tinha, nós fomos correndo pela beirada, e eu fui eleito vereador em cima de uma proposta de esquerda de fato, de ser um candidato que apresentasse pautas sociais e de ilusão que você ia começar a fazer a reforma, a revolução dentro da Câmara Municipal de Vereadores de Friburgo. É difícil, né? Jorge, qual era o contexto, para você que conhece bem a política, qual era o contexto da época para o Edil, quando Edil foi eleito vereador? Edil foi eleito num momento em que o país estava, na verdade, sendo redemocratizado. A Constituição de 88, ela foi promulgada no dia 5 de outubro e a eleição foi a 15 de novembro. Então, aquela eleição, o Heródoto tinha governado 6 anos. O Paulo Azevedo tinha perdido a eleição para ele em 82 e conseguiu, nesses 6 anos, trazer um grupo político que deu sustentação à candidatura dele, e a maioria desse grupo veio do grupo do Heródoto, que ele não conseguiu segurar. O Edil falou certinho aí, isso eu dizia para ele na apuração. A apuração era aquele voto impresso, aquilo era uma novela mexicana, porque não terminava, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 5 ou 6 dias de apuração. E eu era delegado da apuração do MDB, do PMDB.
E eu acompanhando ali, vendo a questão das legendas, eu dizia para ele, você vai ser lindo, você vai ser lindo. E vou dizer aqui, ó, eu salvei muito voto dele. É verdade, que na época a gente brincava, né? Edil, vai lá, ó, tem 4, 5 votos na mesa que são seus. Ele corria lá, porque aqueles votos iam sumir ali, iam desaparecer. Então, nossa amizade, na verdade, começou na apuração política, na apuração da eleição. Ele não era o candidato preferido da direção do PT, como ele falou, era o Zebente. Mas ele correu por fora, foi eleito, marcou a história política de Friburgo como primeiro vereador do PT, foi um vereador extremamente atuante, meu opositor, o secretário de Educação. Uma vez ele me convocou à Câmara e eu não pude ir. Só cheguei no final, ele estava na tribuna, ele não me viu, ele falou assim, esse secretário de Educação é um fujão! E eu estava ali. Eu acabei de chegar naquele momento. Então, nós tivemos grandes embates, ele fez oposição ao Paulo Azevedo, mas o interessante disso tudo, vereador da extrema esquerda, né? A militância dele até hoje, mas dentro da Câmara, ele fazia parte do bloco com a extrema direita. Ele fazia parte do grupo do Heródoto, que tinha maioria. E teve um episódio que eu queria que você contasse. Como é que foi como ocorreu a eleição da Ângela Fernandes para a presidência? Pode falar, conta tudo. Aquilo ali foi uma negociação de Carlinhos Guimarães. Carlinhos Guimarães negociou, foi um negócio assim. Você vê que a política ela vem lá de trás com essas questões. Carlinhos Guimarães negociou com o PDS, né? De Mário Aguilera, que seria assim. Só um detalhe, o grupo do Paulo tinha 8 vereadores. E a gente tinha 10. E vocês tinham 9. Eram 17? Né? Eram 19. Era 19? 9 a 10. Nós éramos maioria, a oposição era a maioria. Como eu era o único vereador de esquerda, eu vou contar uma história aqui também, que esse pessoal tem que saber também. Não, isso aqui é para isso mesmo. Saber. Como eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, como que o único vereador de esquerda do PT, num universo de 19 vereadores, consegue se eleger presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, e você sabe que a posição de comissão... Uma das mais importantes. Mais importante. Vou te contar como que foi isso. Tá. E aí, o que acontece? A gente estava discutindo, para o grupo do Paulo não ganhar a eleição, nós fizemos uma grande composição ali com a oposição. Olha, era PT, PDT, PDS, PFL, não era isso, se não me engano? PTB, era isso, você ideia. Então eu estava do PT, de extrema esquerda, estava junto com o PDS e o PFL. Porque já entendi naquele momento que a política era mais ampla do que se restringia só a minha ideologia. Aí o que acontece? Carlinhos fez um acordo com o PDS, de que o PDS, que o PDT, assumia a presidência da Câmara com Ângela. Um ano depois, Marinha Aguilera ia assumir Renato Bravo. Não, era Marinha Aguilera. Era Marinho? Marinha Aguilera ia assumir a presidência. Então a Ângela ficaria um ano e Mário assumia o segundo ano. Quando a Ângela estava mais ou menos ela teria que renunciar. 9 meses, ela teria que renunciar. Juntamos aí eu tenho que falar, juntamos Ângela, Zé Augusto, Ledi, mais Salarini, algumas pessoas, os vereadores ali conversando e falaram assim, você não vai renunciar a nada. Você não vai renunciar a nada, você vai manter. E aí criou-se uma crise política muito grande. Por quê? Foi ela que levou a culpa. Foi ela que levou a culpa, porque ela não ia renunciar, mas ela era que estava na frente. A gente juntou, fez uma coisa, não vai renunciar, nós vamos te apoiar para você manter os 2 anos de mandato. E aí era uma posição mais ou menos ideológica minha, era uma mulher, né? Que era a Malheiros, que foi o presidente da Câmara, né? Como é que era o nome? Laura Milheiros. Laura Milheiros, que já ia ser presidente da Câmara. Depois a Ângela. A gente tinha que manter isso, historicamente era e um lapso de tempo muito grande. E né? a gente ia, aí Carlinhos, e aí foi uma crise generalizada, e aí rachou a oposição, porque a oposição era a maioria. Paulo tinha que negociar com a gente, e Paulo é bom negociador, mas ao mesmo tempo um bom político e negociador, ele tinha que sentar para coisa.
Lembro que Paulo falava assim, no programa dele na televisão, aquele menino do PT. Eu tinha 26 anos. 26 para 27 anos. Ele falou, aquele menino do PT, porque eu batia doendo lá na jugular e eu não tinha. O compromisso meu era de fazer oposição. E o que era bom ia Você optou pelo Heródoto porque você queria fazer oposição ao governo, é isso? Não, nós não optamos pelo Heródoto. Na eleição nós viemos com a Renata Birrama de candidata a prefeita. Era a Renata Birrama. Na eleição nós não fizemos. Só dentro da Câmara que nós fizemos uma composição com os partidos. Com os partidos de direita, de direita, porque... Mas por que você queria fazer uma oposição mesmo? Porque tinha que ter condição de fazer oposição, tinha que ter condições... Não, claro. Hoje até a gente fala isso, como o governo precisa de compor, né? Compor. Naquela época, como que a gente tinha um prefeito muito forte, popularmente falando, e um cara que tinha muita articulação política, se a Câmara... E nós tínhamos pela frente a lei orgânica do município. Depois a gente contar essa história, a lei orgânica do município. Então a gente tinha que ter, que a gente que veio do movimento social, tinha que propor uma lei orgânica mais participativa, uma lei orgânica mais consistente. E aí que a gente era vereador constituinte, né? Nós éramos vereadores constituintes, que não se fala disso, mas nós éramos vereadores constituintes, porque teve a Constituição Federal, teve que fazer a Constituição do Estado e a Constituição do município, que é a lei orgânica. Então nós fomos eleitos para fazer a Constituição municipal. E chegaram a fazer. Mas vou te fazer a pergunta, vou voltar nisso, mas antes você queria falar sobre essa questão da comissão, que você falou antes, que foi da comissão. Como você chegou lá? Como você chegou? Olha você só, falou que eu vou contar. Se eu estou aqui, vocês estão aqui para me contar, então eu vou contar. Nunca tive... o que aconteceu? Eu fui eleito vereador de primeiro mandato, mas eu já era do movimento sindical, movimento popular, e como o próprio companheiro Lula dizia, a gente sabe negociar, né? A gente veio da negociação. Eu sempre, desde de menino no movimento social, eu tinha que negociar para cá, puxar para lá, ceder, às vezes apertar, às vezes criar situações. E dentro da Câmara eu não era diferente, eu tinha que fazer isso também. Aí eu queria participar de uma comissão importante, porque a tendência de um vereador único assim era ser lá vereador de uma comissão de turismo, comissão de direitos humanos que não tinha nenhuma naquela época, então era menos. Eu falei, mas eu preciso participar da comissão de Constituição e Justiça ou de Finança e Orçamento. De Finança e Orçamento, todo o orçamento do município passava na minha mão. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Pensei, reuni os meninos, tudo menino que eram meus assessores, né? Hoje são professores de Expedito, Marcão, eles todos uns garotos. Então vamos fazer, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vamos fazer o seguinte, onde que dói pro vereador? Aí os caras falaram assim, não sei, eu pensei, no bolso. No bolso. Na época de 88, da Constituição, você lembra o seguinte, que o vereador ganhava 75%, não sei como é que é hoje, do salário de deputado. Hoje é 50%. 75% do salário de deputado. E nenhum deputado expunha isso. Porque para eles tinha um monte de coisa por trás. Política, tinha... auxílio paletó. Auxílio, não sei o que. Tinha lá e eles não expunham. Às vezes saía dois contra-cheques para o deputado. Um para cá, um para lá. No PT, na época, os deputados tinham que fazer uma prestação de conta do mandato. Então ele tinha que botar tudo que ele recebe, 30% ia para o partido. Era 30%, né? O dízimo nosso era alto. 30%. Eu cheguei para os vereadores. Assim. Eu cheguei para os vereadores, reuni com os vereadores e falei assim, vem cá, meus queridos, vamos fazer um negócio aqui. Eu quero ser presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Os caras falaram assim, mas como que você quer ser? Aquela conversa assim, o único vereador. Eu falei, só tem o seguinte, eu sou o único que trago o valor total do salário de deputado. Só eu tenho a certidão. Eu tenho a certidão. Aí eles falaram, não, você vai conseguir mesmo. Eu falei, vou conseguir, mas para me conseguir eu tenho que ser presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que aí eu vou chegar na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E aí, o que aconteceu com isso? Olha só que política muito discutida. Eu fui eleito presidente da Comissão de Finanças e Orçamento durante 4 anos. Porque eu conseguia trazer a certidão, fazer o cálculo e remunerar o vereador. Então o vereador de Friburgo ganhava bem. Ganhava bem.
Por quê? Ele ganhava bem porque eu fazia e era legal. Não era uma coisa, claro. coisa não. Mas Dentro da lei. dentro da lei. Só que eu, para ser eleito presidente da Comissão de Orçamento, tive que usar um artifício que o partido tinha. Então é uma situação que a gente fazia dentro dessas os caras, ninguém vai reconhecer isso, porque era muito feio, né? Porque eu votei no Edil porque é no meu bolso, né? Mas era isso que aconteceu e fui eleito. Essa questão da Ângela, até você revelar agora, na minha cabeça, ela que não quis renunciar. Aí você está dizendo que vocês tramaram com ela para que ela não renunciasse. Nós fizemos um pacto de parceria. E você sabe que aquilo causou uma situação complicada na política de Friburgo, né? A partir dali. A partir dali. Por quê? 2 ou 3 vereadores da base de vocês passaram a apoiar o Paulo e elegeram o Jorge Muniz presidente da Câmara. Uhum. Não foi? Foi. Não me lembro o dia da votação. Começou a votação, vocês saíram. Vocês não ficaram para a votação. Nós não votamos no Jorge, a oposição não vocês votou. saíram, todos vocês. Só a Ângela ficou porque ela tinha que presidir. Então o Jorge assume a presidência da Câmara e dá caminho para o Paulo montar aquela... Paulo renuncia, Neuci renuncia, quem é Paulo é Neuci, quem é Neuci é Paulo. Inverteram a chapa, Neuci prefeito, Paulo vice. A partir desse ato de vocês. Porque se vocês mantivessem o trato, o presidente seria do grupo de vocês, o Paulo não poderia renunciar porque ia dar problema, ele ia ter que dar para o Marinho. O Marinho ia cumprir. Marinho não ia cumprir, não. Então... Você falou da lei orgânica. Qual foi a contribuição que o PT, né, que o partido de esquerda, o que você propôs ali com relação a essa pauta social? Primeiramente, que nós propomos foi criar uma comissão popular de elaboração da lei orgânica. Nós criamos uns grupos temáticos da lei, em todas as coisas, com a inserção da sociedade. Todos os segmentos da sociedade. Então, se você pegar a nossa lei orgânica de Friburgo, eu falo que ela foi exemplo um monte de lei orgânica para fora, porque nós discutimos efetivamente com a sociedade. Isso tem história do Libor, né? Nós discutimos com a sociedade a questão da saúde, da educação, do transporte, do meio ambiente, da administração, tudo isso foi discutido com técnicos. Eu lembro um cara que ajudava a gente muito, que trabalhava com o Lúcio, como é que é o nome dele? Zé. Seu Zé Vania. Zé Vania, que ele me ajudou muito. Que eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e fiquei presidente da Comissão de Meio Ambiente e alguma coisa lá da lei orgânica, eu não lembro agora. E aí o Zé me orientava muito, eu era muito novo, ele me orientava muito. Me chamava muita atenção. Agora, eu lembro depois, tomando uma cachaça com ele falou assim: você me deu muito trabalho, menino. E aí, nós fizemos elaboramos um anteprojeto de lei orgânica com participação popular. E aí, vamos seguindo. O que aconteceu? Apresentamos, fizemos debate, discussão, passamos meses discutindo, elaboramos um projeto bonito, tá, apresentando. No dia que a gente apresentou o projeto, o que aconteceu? O senhor Paulo Azevedo apresenta um substitutivo do projeto da lei orgânica com todos os... apresentou uma lei orgânica totalmente diferente do que a gente tinha feito. Aí coube sim a negociação, né? Aí foi que a gente sentou com ele, Jorge participou, muita gente participou, a gente chegar e montar um projeto. O articulador do acerto foi Neuci D'Angelo, né? Acertamos aquilo tudo, fizemos, e a lei orgânica de Friburgo, ela é uma lei orgânica que, se você ver, tem todos os elementos de participação popular. Todos. A que está vigorando até hoje? Até hoje. Teve as modificações, né? Não. Revogaram aquela, fizeram outra. Essa que você está falando tinha 240 artigos. Foi no Pierre agora? Agora o Pierre, desculpa, ele que ia falar, mas redigiu uma lá de 804 artigos. Você participou? Não. Eu também não. Entende? A gente fez uma lei orgânica com participação popular, chamou a gente, uma das críticas que a gente teve a discussão foi que era reformular a lei, né? Readaptar a lei.
Eu até entendo que tem certas leis que você precisa adequar e contemporizar ela, porque a época da lei orgânica foi uma. Mas nós criamos uma lei que foi participação popular. Mesmo com esse anteprojeto que o Paulo apresentou, com esse projeto que o Paulo apresentou para o substituto, ele respeitou a participação popular. Tinha as divergências com o Paulo, tem umas piadas para contar do Paulo, mas já tinha a divergência política com ele, de algumas ações e tal, mas por outro lado, ele, quando eu tive que ir no gabinete, ele me recebia. Não fazia nada não, mas recebia. Quando eu encontrava com ele na rua, ele me tratava com respeito, mas quando ia para o embate, mesmo. Não tinha tempo ruim, não. O Paulo tinha essa característica de político... Conta aquele episódio lá da Village. Da Village, esse foi um bacana. Então, o projeto de participação popular, agora, foi recente... a contribuição que vocês recente deram, né? Veio a Câmara, que não tinha uma Câmara sem... Desculpa de eu falar, porque a gente que está no meio pode falar. Uma Câmara sem representatividade, uma Câmara com um nível de política zero, né? A sociedade não conhece mais quem são seus vereadores, qual é a participação. Elabora um projeto substituto daquele... A gente faz 200 e poucos artigos, eles botam 800 e que não criou nada, só complicou e já foi votado. Já foi aprovado. Está em vigor. Inclusive, eles tiveram que alterar agora, recentemente, a lei que eles mesmo, porque o atual prefeito e o secretário dele lá eram vereadores na época. Um presidia a comissão, o outro era o relator da reforma da lei orgânica. Aí eles colocaram um artigo que proíbe a contratação de organização social para a área de saúde. Só que agora eles tiveram que contratar, porque o problema dentro da área da saúde, tiveram que usar aquilo que eles proibiram, aí revogaram esse artigo. E tem um detalhe, se você prestar atenção nessa lei orgânica, a lei orgânica que a gente elaborou em 88 era uma carta de intenção bem elaborada, com elementos concretos de participação da sociedade, e que, ao mesmo tempo, abria espaço para as leis complementares. Ainda tinha as disposições transitórias, elas iam ter uma validade até o município se adequar àquela realidade. Foi um trabalho muito bem feito, com a participação da sociedade, do executivo, do legislativo, marcou o tempo. Marcou, tanto é que tem muita gente que acha que, até pouco tempo tinha gente que achava que eu era vereador ainda, porque era tanta a inserção que a gente tinha no debate, que muita gente falou, você não é vereador? Apesar da minha militância, né, fora da Câmara, porque para mim vereador era só mais um espaço de militância, não era eu vou ser vereador porque eu quero ser vereador, eu vou ser porque ocupar um espaço político que era importante, mas não era para... Eu não tive sonhos de ser vereador, tem gente que tem sonhos, né? Tem gente que sonha. Fica vaidoso. Eu fui vereador, terminou o mandato, sabe o que eu fiz? Terminou o mandato, voltei a entregar a carta no correio. Eu ouvi muita besteira com isso. Tem uma historinha do Paulo. É a história do Paulo. Essas Paulo histórias Azevedo, são boas aí. Paulo Azevedo, a gente sempre teve muito embate. Eu lembro que no programa que ele tinha na Rádio Friburgo, quando eu dava uma arneada dele na Câmara, ele falava, aquele menino do PT, aquele menino do Correio. Um dia ele me chamou de carteirinho, ele me falou que eu era carteirinho. Aí eu baixei o barraco com ele na coisa. Fernando Pinto, tive que quase sair no tapa com o Fernando Pinto na Câmara, porque Fernando falou que eu estava desrespeitando o prefeito. Aí quando ele me chamou de carteira, ele estava desrespeitando, foi um embate dentro da Câmara. Mas o Paulo, eu não tinha muito contato com ele no dia a dia, né? A gente tinha oposição e tudo. Um dia, minha sogra morava lá na Village. Tem a escadão da Village que desceu lá, aquele barranco. A minha casa, inclusive, da minha sogra é uma das que foi atingida. Eu fui deixar meu filho lá na casa da minha sogra, lá na Village, e eu fui a pé. Aí desci. Ali na Village tinha uma padaria, onde é uma loja de móveis agora, se eu não me engano, e é uma loja comprida, era uma loja assim, compridona. Eu falei assim, vou tomar um café. Pegar um café, sentei lá no final da loja, para ninguém, porque naquela época a gente era muito conhecido, então toda hora tinha alguém junto. Sentei lá, vou tomar um café sozinho. Estou lá tomando meu cafezinho, pãozinho com manteiga. Daqui a pouco eu olho para a porta, aquele burburinho. O Paulo não andava sozinho, né? Não andava sozinho, aquele burburinho na porta. Eu olho para a porta da padaria, quem estava? Paulo Azevedo. Eu falo assim, gente, ele vai vir aqui, mas eu não acredito. Eu estou sentado assim, ó, para vocês verem na câmera, eu estou aqui, ó, sentado assim, ele lá, eu aqui assim.
Daqui a pouquinho chega Paulo e senta do meu lado. Oi, vereador, tudo bem? Falei, tudo bem, prefeito, como é que o senhor tá? Tudo bem, e aí? Aí ele falou, você está sendo muito raivoso na Câmara, não sei o quê. Eu falei, não, prefeito, eu só estou fazendo meu papel de fiscalizador do Executivo. Tanto é que foi um belo governo, Paulo, o primeiro governo de Paulo. Aí eu falei, você está tendo que trabalhar bem porque tem uma Câmara que está te cobrando. Aí ele falou assim, mas você tá, e foi daquela toda. Ficamos conversando ali, ficou uns 10 minutos ali comigo ali, tomou café. Ele estava com umas 10 pessoas ou mais. Ele vira para as pessoas e fala, todo mundo toma café aí, gente. Todo mundo toma café aí, pede aí as coisas aí. Aí todo mundo pediu café, pão, tudo. Aí quando, eu tô aqui tomando meu café, meio distraído, daqui a pouco ele chega e fala assim, vereador, a conta é toda sua. Saiu e me largou ali. Para vocês terem ideia, o cara da padaria, que eu nem lembro quem era, o cara da padaria, ele ficou tão constrangido que ele não me cobrou a conta. Ele não me cobrou. Ele falou, não, isso é muito... Essa foi Desculpa ótima. do termo chulo, mas ele falou assim, termo chulo, mas eu falei, por muita sacanagem, ele usou esse termo. Ele falou assim, eu não vou te cobrar não, paga só o seu café. E saiu, foi embora. Eu falei, gente, eu tenho que contar isso. Foi bom você estar falando aqui, eu tenho que contar, já tinha te contado essa história, porque você tem que passar para frente, eu vou mostrar como que era a figura do Paulo também. É que você me encontrou 2 ou 3 dias depois, você ria. Eu falei com o Paulo, o cara da padaria não recebeu não, ele falou assim, vou mandar lá pagar. Alguém foi lá e pagou a conta. Isso aquilo era só para irritar o Edil. Eu falei assim, então para você ter noção de como que ele era, né? Espirituoso, né? Vocês estão fazendo um debate sobre os prefeitos. Eu tinha muito embate com ele porque eu vinha do movimento mais raivoso, né? Vou falar com toda... Eu era daquele PT o PT original, não é o PT original que Raiz, foi fundado na raiz. Então era daquela questão mesmo que eu achava que na Câmara eu tinha que fazer as composições, por isso por formação. Mas por outro lado, as minhas posições, que são até hoje, eu não mudei. Eu saí do PT em 90. Heródoto assumiu aquele buraco foi quando? 94? 94. Você está onde hoje, PSOL? Eu estou no PSOL. Heródoto assume, olha essa história também, Heródoto assume a prefeitura, por causa daquela questão de Paulo Delcílio, afastaram o Delcílio, Heródoto assume a prefeitura. E eu já tinha voltado para o Correio, porque era carteiro, voltei para o Correio, então eu estou trabalhando normalmente no Correio. Um dia eu estou lá dentro, no Correio, toco o telefone. Aí a Yolanda, que era chefe do Correio, falou assim, Edil, o prefeito quer falar com você. Pensa assim, um cara do PT, de esquerda, e o Heródoto, ditadura, pensa assim... Chefe da ditadura. Chefe da ditadura. Opositor a minhas ideias. Ligando para mim, eu falei, o que é? Ele chegou lá e falou comigo assim, Edil, eu preciso que você venha aqui na prefeitura. Eu falei assim, mas eu estou trabalhando. Ele falou assim, pede uma licença aí, vem aqui. Aí eu fui lá no gabinete. Cheguei no gabinete, sentei com Heródoto Salarini. Aí Heródoto pediu o Salarini para sair e falou comigo assim, Edil, eu preciso botar alguém no DTC, era DTC na época, né? Era Departamento de Transporte Coletivo, que não tinha secretaria. Não tinha Altran. E era a transição, fiz a transição. Aí ele falou assim, eu preciso botar alguém ali. Eu falei, por que você precisa botar alguém? Bota. Ele falou assim, eu preciso botar alguém honesto, Heródoto, que não seja corrupto e que não seja ligado a mim. Que não seja ligado a mim, ou seja, que não tenha nenhuma relação de coisa. Eu preciso botar alguém que seja honesto, que trabalha ali, que não seja ligado a mim. Porque sempre foi o calcanhar de Aquiles em Friburgo, a questão do transporte municipal. Aí ele falou, e só vejo um nome, o seu. Eu falei assim, prefeito, mas que na Câmara eu trabalhei muito essa questão de transporte, né, público, porque eu fiz até os cursos, por causa da lei orgânica. Né? Aí ele falou assim, eu só vejo o seu nome. Eu falei, prefeito, você tem noção do que você está falando comigo? Eu falei assim mesmo, você tem noção do que você está falando comigo? Ele falou, tenho noção. Você é do PT, você é isso. botou a... Eu falei assim, mas eu não posso assumir uma pasta sua sendo do PT. Ele falou assim, pede licença no PT. Olha só. Pede licença no PT.
eu falei com ele assim, eu vou pensar, né? Vou pensar. Eu fui debater com alguns companheiros do PT essa situação, na época. Existe essa possibilidade. Aí eu falei que existe a possibilidade também da gente fazer um trabalho na prefeitura de que seja referência. Que leve o nome do partido, né? Não só o nome do partido, mas também uma referência. Porque existia aquela possibilidade de transição para a secretaria, né? Porque não tinha ainda. Luiz Cláudio era secretário de Meio Ambiente. Aí eu falei com o pessoal. Aí o pessoal começou naquela neura que tem até hoje o PT, né? De alguns. De que, mas nós... Porque eu já tinha desiludido que a revolução não se faz dentro de uma Câmara de Vereadores. A Revolução Socialista, né? Nem sozinho. Eu já tinha passado por essa experiência. Eu achava o seguinte, a gente podia ocupar os espaços que são liberados para a gente e a gente apresentar nossas ideias dentro desses espaços. Aí o Paulo Heródoto me ligou de novo. Ei, eu estou te esperando. Eu falei com a minha mulher, você quer saber? Eu vou aceitar isso aí. Vou aceitar. Mas eu não vou aceitar como PT, não. O PDT estava no governo de Carlinhos. Eu vou sair, era o secretário de Educação. Eu vou sair do PT e não vou entrar no PDT, mas eu vou sair apontando para o PDT. Aí pedi desfiliação não, pedi afastamento do partido. Você sabia que eles me expulsaram? Você não sabia que eu fui expulso do PT? É mesmo? Então, porque você aceitou esse cargo. Eu também fui expulso do PMDB. Mas na mesma... Então foi por causa desse... Não valeu a expulsão minha, porque você já porque tinha eu já tinha pedido o afastamento. A minha não valeu, assim, tecnicamente não valeu, porque eu tinha pedido o afastamento do partido já. Mas eles se reuniram, aquele grupo lá ligado a que não gostava, porque eu representava a extrema esquerda do partido na época, e eu já estava saindo fora dessa extrema esquerda. Aí os caras foram e falaram assim, você está expulso. Eu falei, obrigado, tchau, fui embora. Fui para a prefeitura, fiz um trabalho lá na Secretaria de Transporte, que foi, né, começou a funcionar como secretário de Transporte. Quer elementos daquela época? Carga e descarga. Organização de táxi, que não tinha, né? Que era uma organização de táxi. Só não consegui botar, tipo igual que é, pelo menos uma identificação, logotipo. Carga e descarga não tinha. Foi uma briga, né, com o Braulinho Rezende para criar carga e descarga, porque o cara entender que a cidade não é serviçal aos caminhões, aos lojistas. Você viu o que acontece hoje, né? 10 horas da manhã, Alberto Brown cheio de caminhão. Então, eu botei carga e descarga, fiz uma planilha de custo de transporte. A passagem seria R$ 56,00, segundo João Carlos, ficou em 42. Tudo isso eram coisas que foram e com a participação popular. Criei um movimento onde que chamava as associações, os sindicatos. Mas você não foi sozinho para o governo do Heródoto, não? Aquele irmão do Mário Dutra também foi. O Ney Fabiano? Porque ele me procurou, tá até no meu livro que eu vou te ofertar depois aqui. Ele me procurou à época com aquele projeto de habitação no Fazenda da Laje. Ele me procurou como líder da oposição em nome do Heródoto. Ele com Moisés do sindicato. O que aconteceu? Ele não foi para o governo. Ele fez o quê? Ele ficou na periferia. Sabe aquela periferia dentro? Igual o Bigode. Né? Isso. Na periferia ali. Na boca vai pelo lado de então, fora. como eu não tinha essa questão, eu falei, eu vou assumir, fiz. Pra você ter ideia, eu botei o carnaval na Avenida Euterpe. Aí os caras me discutiram, por que você vai transferir o carnaval? Eu falei para o Heródoto, eu te dou todas as condições técnicas para o carnaval funcionar na Avenida Euterpe. O que eu vou te dizer? Asfalto. Samba, asfalto. Rodoviária de integração na época era mais funcionando. 24 horas. Lugar para concentração e dispersão, que não tem aqui na Alberto Brown. Lugar para concentração e dispersão. E sem contar que durante o período de carnaval a cidade vai funcionar normalmente. Como é igual o Sambódromo, uma coisa assim. Coloquei lá, funcionou bem, só que a liga, a tal da tradição, é um negócio doido, né? Eles querem no Alberto Brown. Que então, é Alberto Brown, né? Que é o filé mignon, né? Deixa. Aí nos 2 anos a gente fez lá na Alberto Brown. Criamos toda a estrutura, indenizamos o posto da dona Marta ali, porque o período que ela ficou fechada, ela teve um prejuízo.
a gente sentou, chamei ela na secretaria, junto com o secretário de Fazenda, falei, o que a gente pode fazer para indenizar ela? Legalmente, a prefeitura pagou Lucro cessante. por ela não ter trabalhado, então criando toda uma estrutura. Falar do hospital, não chegava lá no hospital o barulho tanto, e ao mesmo tempo o pessoal no hospital devia até gostar um sambinho, enquanto, né? Tá tão triste. Então a gente fez assim, então, a gente, nesse período que a gente foi vereador e na política em si, depois de 94, quando eu fui candidato a vereador pelo PDT. Você? Fui candidato a vereador pelo PDT, com Saudade, era Saudade, né? Foi, Saudade. Eu fui candidato a vereador pelo PDT. E tive PDT a mesma... compôs com o PL, né? Renata Birrani. Vice da Saudade. Vice da Saudade. Quando o Paulo ganhou a segunda eleição. Aí eu fui eu fui candidato a vereador pelo PT, tive mais votos do que eu tive quando fui pelo PT, mas não deu legenda, né? Não fui eleito pelo PT. Você falou um negócio interessante para me contar também história, que é lugar de história, né? Sim, com certeza. Jorge, a gente lá eu não sabendo de nada, né, Jorge? Jorge já tinha uma experiência naquela questão da contagem de votos. Cuidado, você tem que olhar. Que naquela, por isso que o voto impresso é brincadeira, né? Nossa, isso é brincadeira. Isso é brincadeira, esse voto impresso. A gente tinha que ficar ali, né, assim, assim, que era fácil, sumir um voto. Sumia, sim. Aí eu lembro que a gente estava naquela briga, você me ajudou muito, a gente na briga ali, assim. Aí o que aconteceu? Era o último dia de apuração, que era 3, 4 dias de apuração, era o último dia de apuração. Eu estava tão cansado que eu falei assim, eu vou para casa, eu vou dormir. E eu estava em terceiro. Tinha eu, Zé Bende e Ailton Costa. Na sua conta, né? Na sua conta. Né? Na que eu estava vendo ali, você estava em primeiro. O meu medo era eles passarem a perna. Aí eu estava em terceiro, eu falei, gente, eu vou para casa, vou embora, eu estou cansado demais, vou embora para casa, vou embora. Aí fui embora para casa. Quando eu fui, no outro dia, como já tinha terminado a eleição, eu fui para o Correio, né? Que a licença do Correio era até o dia da eleição, né? Até o dia da eleição. No dia, eu voltei para o Correio. Quando eu chego no Correio, para trabalhar. Aí os meninos falaram assim, por que você está aqui? Os carteiros lá. Eu falei assim, eu estou aqui porque eu não fui eleito. Eles falaram, não, você foi eleito. Você foi eleito. Eu fui eleito? Olha só, eu fui eleito, fui. Aí saiu um grupo de carteiros comigo aqui, nós chegamos dentro do ginásio ali fazendo bagunça, chegamos lá. Eu fui até, não sei se foi com vocês que estavam ali, que eu falei, eu preciso saber se é verdade, porque eu não posso comemorar sem. Mas eu falei, o que eu te falei? Porque eu fiquei, Janaína, até o final. Eu era o delegado do MDB e eu tinha que ficar ali. Quem ia assinar aquelas atas éramos eu e Hamilton Sampaio. E eu estou vendo, a sua votação está crescendo, está crescendo, está crescendo. E aquilo estava irritando o pessoal do PT. Você passou aí outro grande amigo, aí, pessoa maravilhosa. E passou o Zé Bende. Futebol, um tempo antigo do Fluminense, de Serrano. E você passou o Zé Bende. E aí o pessoal da direção do PT queria recontagem de voto. Eu falei, não vai recontar nada não, vai recontar nada não. Para vocês o MDB não aceita a recontagem de voto. Porque nós estamos com um problema também. Como é que você vai dizer para o seu speech que ele não está eleito? Pensa bem, vereador tradicional de 5 mandatos, uma pessoa maravilhosa, ficou na primeira suplência. Coube quem? A mim, eu e Hamilton Sampaio. Para falar com ele. Eu lembro de ser. Um episódio. Só para falar aqui rapidamente da expulsão, você foi expulso do PT, eu do MDB, eu pelo telegrama do Jorge Pisciani, que eu botei num quadro, que é um diploma de bons antecedentes. Jorge Pisciani, bons antecedentes. Aí também a vida da cambalhota, né? Pois é. A vida da cambalhota. Mas eu fui eleito, aí fui ser vereador, pedi afastamento do Correio para ser exclusivamente vereador. Fiquei os 4 anos do mandato, não tive nenhuma promoção, nenhum reajuste. Nada. Ele não tinha gabinete. Eu me lembro. Aí não tinha nada. Então, o que acontece? Quando você fica os 4 anos e trabalhando igual um doido, né? Eu trabalhei muito. Como vereador, eu trabalhei muito. E esqueci que tinha que trabalhar reeleição.
Eu esqueci Não disso. pensou nisso. Tipo assim, eu tô aqui como se você tá aqui trabalhando no dia a dia e o seu contrato vai ser Você não fez renovado. política. Eu não fiz, não me preocupei na estruturação do partido, nas coisas que a gente sabe fazer hoje, que a gente não fazia. E quando eu vi, faltava uns 4, 5 meses para a eleição, eu não tinha estruturação nenhuma. E eu falei, gente, aí eu fui discutir com o partido na época que eu deveria ser o puxador de legenda, porque eu fui vereador do partido. Aí esse grupo, não, você está querendo privilégio. Querendo privilégio. Esse grupo falou assim, não, você está querendo privilégio. Eu falei, não sou privilégio. No Rio de Janeiro, o Jorge Vittar é o puxador de legenda. Foi o Jorge Vittar que foi o mais votado. E vocês tinham pesquisa que mostrava pra gente que se eu tivesse trabalhado direitinho, eu podia se reeleger. Fácil. Se reeleger. Mas quando aconteceu essa coisa, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou disputar. Se eleger, foi, se não for... Foi o fogo amigo. Fogo amigo. Você falando de fogo amigo, eu me lembro que os críticos da época, você falava o seguinte, não sei se você já ouviu isso. Ah, Edilson elegeu porque ele era carteiro, foi fácil para ele fazer campanha. Enquanto ele trabalhava, ele distribuía os santinhos, né? Uhum. Muita gente falou isso. Por isso que ele se elegeu, né? A figura de carteiro era muito forte. Né? A figura do carteiro na nossa época, minha época de carteiro, a empresa de telégrafo era a maior confiança do país. O carteiro ele era celebrado. Quando você chegava numa casa... Igual era bombeiro, né? Mais era ou menos tipo como assim, bombeiro. tinha um lance que a gente entregava carta. Na minha época eu entregava carta, eu não entregava conta de água, luz, telefone, não, a gente entregava, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, era carta. Não era encomenda comprada então, pela quando internet. o cara viu o carteiro chegando, ele tinha, ou era uma notícia boa ou notícia ruim. Então, eu tomava café nas casas, você fazia. Então, essa figura do carteiro... É interessante você lembrar isso. Então, essa figura ajudou. Não vou dizer que ela não ajudou, não. Tanto é que a minha propaganda era uma capa de telegrama. Eu fiz assim, eu imitei uma capa de telegrama. Lembra que o telegrama era azulzão assim? Uhum. Você lembra da época? Você não é novo, não, você lembra? Era um telegrama azulzão assim. Aí a gente fez ali por dentro explicando por que era importante a eleição. Era uma alternativa popular o nome da legenda que a gente propunha. E aí eu fiz. Hoje eu posso confessar, não podia confessar antes não, que eu não sou mais candidato, né? Os carteiros distribuíram pela cidade toda. Então foi isso. Os carteiros distribuíram. Não vou dizer que foi o motivo da minha eleição, porque isso vem de uma militância muito antes. Mas que ajudou. Lógico. Ajudou. Agora, Edil, a gente estava conversando antes, você hoje representa o sindicato do vestuário, né? E você falou uma frase ali comigo, assim, hoje o sindicalismo mudou, né? Não é mais aquele raivoso, né? Sindicalismo raivoso, como você falou, com relação à Câmara Municipal. E como é que você vê hoje, por exemplo, essa questão da esquerda em Friburgo, né? Vou botar a esquerda de um modo geral. Não tem espaço, né? Eu vejo assim, pelos resultados das eleições, né, Jorge? Não sei o que você pensa também, mas é difícil a esquerda ter. Por exemplo, depois de você, eu acho que quem foi eleito pelo PT foi Cláudio. E agora a Maiara. Maiara, quer dizer... Não, teve o Norival, né? Norival também foi do PT, né? Foi. Norival também. Mas assim, são aves raras ali, né? Como é que você vê, assim... o partido tem que fazer essa composição mesmo, como você falou, como você fez na época que o Paulo Azevedo era prefeito? Vou te dar um exemplo. O Lula foi candidato desde 89, né? Uhum. Quando chegou de 89, não, desde 81, 82 que o Lula foi candidato, não é isso? Ele foi candidato a governador em 82. Quando chega em 2002, quando ele é eleito para presidente, quem era o vice dele? Era o Zé Alencar, que era do PL. Então foi onde que o próprio partido começou a perceber que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Não vai não. Quando eu fui eleito vereador, o PT estava com o PSB, que na época era Ítalo Spinelli. O candidato a prefeito era o Renato Abirrânia, que estava vindo do MDB, né, do PMDB. E a gente fez uma composição. Eu fui eleito vereador. O que eu entendo hoje? A esquerda em Friburgo é porque o movimento social ele existe. Mas o movimento social de Friburgo é um movimento muito
Tem que ter muito cuidado nas palavras, né? O movimento social de Friburgo é um movimento muito teórico. É um movimento que tem toda a estrutura, tem todo o argumento, mas não tem um trabalho de base consistente. Então, se você for ao sindicato, você vai ter uma diretoria muito antenada com a situação que está acontecendo, mas ela está um pouco dissociada da categoria. Ela está dissociada da categoria, porque a categoria não é a mesma categoria. Os trabalhadores hoje, eu não posso tratar o trabalhador de 2023 como eu tratava um trabalhador de 1980, 1990. Você tem que tratar esse trabalhador que ele tem acesso à informação, ele tem acesso a um monte de situações que naquela época ele tinha através do sindicato, ele tinha através dos boletins do sindicato, ele tinha através dessas organizações. Hoje a gente compete com a rede social, a gente compete com N situações. Quando eu falei que a gente precisa se reinventar, é nesse sentido. Nós temos hoje um sindicato de trabalhadores de vestuário que ele tem Facebook, Instagram, canal no YouTube, propaganda na rádio. Nós temos um aplicativo de celular, que o cara baixa o aplicativo. Por que tem isso? Sabe como é que... Eu estou fazendo uma pesquisa lá no sindicato, depois eu posso oportunizar elas para vocês. Os sindicatos os vestuários de Friburgo são 89% de mulheres. O nível salarial é de R$ 1.500 a R$ 2.000, que é um nível salarial baixo. A escolaridade é fundamental incompleto a médio incompleto. 70% da categoria. Então não adianta você querer buscar uma discussão com o trabalhador. Você tem que trabalhar ele para ele entender as situações. Então eu fui aprendendo ao longo do tempo isso, que não adianta você querer ter aquele sindicato que distribuía panfleto e o cara ali não é mais. O sindicato hoje tem que ser um prestador de serviço para a categoria de nível. Não adianta ser um prestador só para... Quando acabou o imposto sindical, eu fui um dos que defendi contra o imposto sindical, porque criou-se um monte de sindicato fantasma por aí. E a gente no movimento social tem que entender isso. Ou você se realoca a situação, ou você vai ficar fora. E a esquerda também. A esquerda hoje, por que o Lula está presidente? Por que ele está sentando com o Centrão para conversar? Não pode acontecer de novo o que aconteceu com a Dilma. A Dilma só foi impeachmentada porque ela bateu de frente com algumas situações que o Lula sabe costurar. Mas vamos voltar para o nosso mundinho. Aí eu vou trazer para cá também. Então, na esquerda de Friburgo, eu estou te falando isso, que falta na realidade. Eu estou dando exemplo lá para trazer para cá. O que falta na esquerda de Friburgo? Sair da parte teórica e para a parte prática. Nós temos grandes quadros na esquerda de Friburgo, que seriam um excelente secretário de educação, disso, daquilo. Então nós tínhamos um excelente quadro. Mas eles têm essa situação muito bem elaborada, mas a forma às vezes de comunicação com a sociedade não chega. E você já tem essa pecha de sociedade conservadora, que eu não concordo, não. Você não acha, não? Eu não concordo, não. Mas se você pegar o resultado das eleições... É, porque a gente faz um balizador pelo processo eleitoral, e eu nunca fui muito apto para essa questão do eleitoral. A sociedade de Friburgo não é uma sociedade conservadora. Ela é uma sociedade que ela é manipulada. Porque nós temos elementos na sociedade de Friburgo que manipulam as situações. Na parte de habitação é um, na parte de educação é outro, na parte de grupos. Certo. Se você pegar a saúde, Jorge, pode dizer isso, a saúde ela quase que terceirizada. Por que o Raul Sertã não funciona? Porque se ele funcionar, muitas clínicas não vão funcionar na cidade. Mas o que é terceirizado no Raul Sertão funciona. O serviço de hemodiálise e o serviço de imagens. E aquele de... Funciona perfeitamente. O que é gerido pela prefeitura é que tem os problemas. Então não adianta você falar, então esse grupo, mesmo esse grupo que funciona bem, Jorge, mas estou falando, mas esses grupos que têm as clínicas, não interessa o Raul Sertã 100%. Se o Raul Sertã 100%, vai ter um centro de imagem municipal, vai ter uma clínica de hemodiálise municipal, vai ter e você vai diminuir, inclusive, às vezes, o custo disso. Mas isso é uma discussão muito mais ampla. Mas eu estou falando, então, qual é a diferença de você ter uma sociedade conservadora? Conservadora é eu discuto isso que eu sou evangélico. Você viu? Eu sou evangélico, sou cristão evangélico.
E isso dentro do meu segmento eu discuto muito isso, porque tem aquele que fala que ele é conservador, ele é cristão conservador. Não é, depende de quem está falando no púlpito lá. A forma que está direcionando a cabeça das pessoas. Conservador não significa atrasado, ruim. Conservar é bom, você é uma que conserva a história de Friburgo. Então você para mim é uma conservadora, de conservar a história de Friburgo. Eu tenho muito da história de Friburgo através dos seus artigos, através das suas pesquisas. Então isso é importante. Agora agora aquele conservador da coisa ruim, da não visão de humanidade, não visão de sociedade igualitária, participativa, de respeito às diversidades, esse não é conservador. Entendo. Agora, você teve contato com... você teve muito embate com Paulo Azevedo e teve um contato direto com Heródoto dentro da administração pública. Como é que você como é que você definiria, colocaria um perfil de cada um deles ali? Você que teve contato com eles. O Paulo, eu não tive muito contato em termos administrativos, porque o Paulo... Não, mas você teve um embate. O Paulo tive mais embate, porque eu via o Paulo tinha boas intenções. Você falou aqui que ele fez um bom governo. Por que eu avalio que o governo de Jorge pode divergir de mim, mas você não sei. Porque o primeiro mandato de Paulo, que a gente foi eleito junto, o primeiro mandato de Paulo, ele conseguiu criar bases para a cidade funcionar. Por quê? Porque tinha uma Câmara de Vereadores de olho nele. É a mesma coisa do Lula hoje, a nível nacional. Eu não tinha maioria. Então a Câmara estava de olho aqui. Então eu era um cara chato, e eu confesso que eu era chato. Se Jorge falava um negócio lá, eu notava para depois pesquisar, chamava, vamos conversar. O que está acontecendo aqui? Então era um cara que cumpria o papel de vereador. Nós tínhamos o Zé Augusto, a Lei de Porto, tinha, né, o próprio Silvio Salarino. Raivoso, você mesmo usou esse termo, né? Você era raivoso. Aí a gente fazia, então o Paulo o que ele fez? Ele criou bases para a municipalidade voltar a funcionar, que nós vimos de quê? Nós vimos de Alencar de Barroso, não é isso? Não, de Heródoto. Não, Alencar é Heródoto, né? Heródoto, a gente tinha todas as divergências no termo administrativo pela concentração de ações, concentração, querendo, né, beneficiar efetivamente alguns segmentos. O Paulo é mais popular, querendo fazer coisa para o povo, tentando... O vereador não tinha gabinete. Era gabinete de bancada. Edil era o único do PT, então não tinha sala para ele. Ele falou assim, ele anunciou que ia acampar na praça. Meu gabinete, vou botar uma barraca na praça. Então o Paulo falou, se você botar a barraca eu tiro. E ficou os dois debatendo isso. Aí um dia o Paulo falou na rádio, assim, menino, você vai tomar um susto, hein? Você vai ter um gabinete de primeira, lembra disso? Ele fez... Comprou o prédio ali. Por isso, porque tinha o Paulo... Sim. Da Secretaria de Educação, botou Secretaria de Educação e de Cultura ali, no 4º e 5º andares. Esse prédio aqui do centro, frente à praça. Aquele ali onde é a Cruz Vermelha. Primeiro e segundo andares, gabinete da Câmara. E o interessante do Paulo era isso, o que acontece é o seguinte... No dia da inauguração, vocês não foram. Lembra disso? Não fui, não. Ninguém da oposição. Você tem ideia? O Paulo era isso, era assim, um cara que mas com tipo assim, eu vou te dar uma sacaneada fazendo. Entende? Eu botei a barraca aqui em frente. Lembra que esse leão era ali embaixo, ali? Aqui mesmo, aqui na frente. Todo mundo tirava foto. O que aconteceu? Eu não tinha um gabinete, eu dividi o gabinete com o PDT. Eu falei, não, é um absurdo, eu sou vereador, eu preciso de um gabinete. Não tem dinheiro naquela coisa para fazer. Eu falei, não tem não. E Ângela era presidente, né? Eu cheguei para ele e falei, Ângela, se eu não tiver gabinete, até segunda-feira eu vou acampar em frente à Câmara. Ela falou assim, você não vai fazer isso? Eu falei, vou. Paulo, mandei recado. Eu achava que você ia botar a barraca na praça, lá no meio da praça. Eu botei aqui, na porta da Câmara. E tinha um detalhe, um barracão mesmo, escrito assim, gabinete do PT. E despachava dentro da barraca. A gente tem que lembrar as pessoas que estão assistindo a gente de que a Câmara Municipal funcionava, onde hoje o prédio... É verdade, eu estou falando aqui, não queria mais Câmara não, né? Pois é o prédio Praça da Fundação... Getúlio Vargas, 71.
onde hoje é o prédio da Fundação Dom João VI, né? E então as pessoas têm que saber, senão as pessoas vão ficar Aí eu lembro pensando quando o Paulo na Câmara atual, né? eu lembro quando o Paulo comprou aquele prédio, aí eu tirei a barraca. Quando nós fomos por embaixo. Então, aí, quando ele comprou o prédio, eu falei assim, em confiança, eu vou tirar a barraca. Aí voltei lá para dentro, despachar lá na sala do BDT. Aí ele, olha a ironia do destino, ele compra o prédio. Eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Quem tinha que fazer a licitação para comprar e equipar os gabinetes? Eu. Então, na realidade, olha só, o que ele já sabia disso caiu na minha mão. Eu equipar o prédio que o Paulo comprou para que a gente trabalhasse. E eu não podia. Depois eu tive que agradecer ao senhor prefeito pela... Mas você que deu trabalho, né? Esse café que ele mandou você pagar foi pouco. Não, no dia da inauguração não fomos, não. Eles não foram na inauguração. Não, eu estou falando que ele deu trabalho ao Paulo Azevedo. Então o café que ele deixou para pagar foi pouco. Hein? Foi pouco. A conta tinha que ser maior. Lá, não apareceram, a oposição inteira não apareceu na inauguração. Aí Paulo falou na rádio. Vocês falam mal de mim com a boca cheia. Lembra disso? Porque no gabinete, nos gabinetes tinham a estrutura de gabinete, informatizou, que não tinha, informatizamos tudo direitinho. Então ele tinha mais que falar mesmo, porque ele criou uma estrutura toda para a Câmara que não tinha. A gente funcionava aqui no antigo prédio da Câmara, que eu posso falar correto, o antigo prédio aqui, Praça Getúlio Vargas, era ali naquele corredor ali atrás, que era os gabinetes. Era muito pequeno. Era muito pequeno, não tinha estrutura. Era a administração da Câmara junto. E ele criou uma estrutura... E tinha biblioteca ainda, tinha, né? E era uma estrutura bacana. Então o Paulo tinha essa característica. Qual é a diferença de estrutura no Paulo? O Paulo era um político mais popular, até populista em determinado momento, muito populista, mas era o tipo do cara que você discutia frente a frente com ele. Às vezes dava até medo, a discussão mandava. Discutia frente a frente. O Heródoto era mais ardiloso. O Heródoto era mais... definiu bem. Era mais ardiloso. Ele não tinha, você não podia. Tanto ao ponto dele me chamar para trabalhar no governo dele. Realmente. Entende o que eu estou te falando? É a diferença. O Paulo ia me chamar para trabalhar no governo dele. O Paulo ia me cozinhar até onde desse para cozinhar, ia me envolver em muitas situações, mas não ia chegar. O Heródoto, ele chamou a própria inexperiência minha, eu tinha 20 e poucos anos, pega também pela sua inexperiência de vida também, te joga num auge que você também está querendo construir algo diferente, você pega e vem E foi fácil trabalhar com ele, não foi difícil. Por que foi fácil trabalhar com o Heródoto? Porque quando ele me chamou, ele usou o argumento que precisava de uma pessoa honesta e sem vir com corrupção, coisa assim. E eu falei com ele assim, eu venho, mas eu venho com duas situações. Eu aceito trabalhar, mas eu quero autonomia e respeito. Se não tiver autonomia e respeito, amanhã o carro de som está aqui na sua porta. Então, durante o mandato, o que eu tinha? Autonomia e respeito do prefeito, porque ele não era doido de encarar uma situação dessa. Mas é isso aí. Edil, a gente já está no final, né, da nossa conversa aí. Você gostaria de fazer algumas considerações? Eu só quero dizer assim, que foi muito legal, a gente já tinha conversado sobre isso, né, Jorge, há um tempo atrás, que a gente precisava de botar as coisas que acontecem. Tem muito mais histórias que não dão para acontecer. Se a gente for falar só do mandato de vereador, eu vou contar histórias hilárias que a gente pode contar só do mandato. Mas agora eu posso te dizer que de 88 para cá, nós tivemos poucas câmaras que com a representatividade daquela de 88 a 92. Câmara que realmente discutiu política, que tinha embate, discutia as questões, mas depois sentava e conversava. Aí, Jorge, não gostei disso aqui não, vamos sentar. Mesmo Jorge como secretário, podia ter um embate, depois sentava, pô, você foi mal aqui, vamos ali. Agora, hoje nós não temos essa situação. É isso, espero ter colaborado, ter ajudado. E quando precisar, estou à disposição.